Câmara adia para outubro o projeto que obriga recebimento de receita médica particular na rede pública de Jacareí. Secretaria de Desenvolvimento realiza a segunda reunião do programa Cidade Empreendedora. A Prefeitura anuncia a regularização da comunidade do Mississippi. E ainda, mercado de casamento se mantém aquecido em meio à crise. Confira essas e outras informações. O Notícias de Jacareí começa agora. Dois projetos protocolados à ordem do dia foram discutidos pelos vereadores durante a 24ª sessão ordinária do ano. Entre eles, a definição do adiamento por 10 sessões do projeto que trata do fornecimento de medicamentos da rede pública de saúde. O intuito da proposta é fazer com que o município de Jacareí seja obrigado a fornecer medicamentos aos pacientes que apresentarem receitas prescritas por médicos particulares, mesmo que não forem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, seguindo a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais. Veja os detalhes no resumo da sessão. O deputado estadual Hélio Nishimoto é o mais novo cidadão jacareiense. O título de cidadania foi concedido durante a sessão de quarta-feira, através de aprovação unânime de projeto de decreto legislativo da presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. Segundo Lucimar, o deputado foi um dos mais produtivos na Assembleia Legislativa, conseguindo investimento de cerca de 8 milhões para mais de 30 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, dentre eles Jacareí. É uma conquista das pessoas que não nasceram no município, mas que teve um comprometimento com a história, contribuiu com melhorias na cidade de Jacareí. Então tem muitas pessoas que merecem esse destaque e esse título de cidadão. E no caso do Hélio Nishimoto, porque ele é um político da cidade de São José dos Campos, mas ele é muito presente nas questões de decisões, no acompanhamento da política do município de Jacareí. Ele é muito presente e, além de tudo, ele vem dando um exemplo de um político ético, comprometido com o social, comprometido com a questão de saúde da cidade. Então ele está presente em todas as discussões que tem à frente, que fala da região metropolitana do Vale do Paraíba, a famosa RM. A gente vê que lá está a presença do Hélio Nishimoto. No segundo item da pauta, o plenário adiou para o mês de outubro a votação do projeto de lei do vereador Paulinho dos Condutores, que obriga o município a fornecer medicamentos a pacientes que apresentarem receitas prescritas por médicos particulares, mesmo que não forem atendidos pela rede de saúde pública de Jacareí. O adiamento foi pedido pelo vereador Rodrigo Salomão e aprovado por 9 votos. Segundo o vereador, compete ao Poder Executivo tratar sobre o tema e não o Legislativo. O argumento de Salomão foi rebatido por Paulinho dos Condutores, que alegou que a proposta seria uma alternativa a pacientes que necessitam da medicação e aguardam por atendimento médico na rede pública de Jacareí. Achamos que é um projeto importante para o povo, para a população, vai ajudar muita gente, né? E até mesmo porque a saúde, né, é um direito do munícipe, né, e uma obrigação do Estado, do município, a bancar com a saúde. Então, nesse intervalo das 10 sessões, a gente vai estar pedindo, junto à Secretaria de Saúde, que faça um estudo técnico para ver realmente o impacto que vai causar em cima disso, e vamos estar nesse intermédio de tempo conversando com os nobres vereadores para que eles também apreciem melhor o nosso projeto e, com certeza, quando voltar para essa casa, que seja aprovado esse projeto. Essa é a nossa expectativa, porque achamos que é um projeto bom, é importante para o povo, para a população, e a gente vai continuar trabalhando nos bastidores para que esse projeto venha para essa casa e seja aprovado. O CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap, Universidade do Vale do Paraíba, responsável por fazer a captação da fauna aqui na nossa região, né, do Vale do Paraíba, que precisa de reabilitação antes de voltar à natureza. Conheça um pouco mais desse importante trabalho na reportagem de Tamires Vick. O CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, é um espaço localizado na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que faz a captação de animais silvestres da região que foram encontrados ou apreendidos e necessitam de cuidados específicos antes de retornarem para a natureza. O CRAS é um centro de reabilitação de animais silvestres, ele fica localizado aqui na Univap, né? E esse centro ele está nessa situação de recepção de animais silvestres, que vem das mais diferentes regiões e fontes. A bióloga e professora responsável pelo CRAS, Carla Lopes, explica quais animais ficam sob os cuidados e estudos do Centro de Reabilitação. Os animais que são geralmente encontrados na natureza, então são
Passarinhos, geralmente, são maitacas, periquitão maracanã, cachorro do mato. A gente não pode confundir o silvestre com os domésticos. Com a urbanização vivida pelo Vale do Paraíba nas últimas décadas, muitas fábricas, estradas e mesmo alguns bairros de cidades da região ficam muito próximos a áreas de Mata Atlântica. Dessa forma, não é tão difícil encontrarmos um animal silvestre em nossos caminhos. Por essa razão, é importante ressaltar que não devemos tentar acuar ou capturar os animais, mas ligar imediatamente para a Polícia Ambiental, Civil ou para os bombeiros, que farão a captação e levarão para o CRAS. O Centro de Reabilitação também recebe animais apreendidos de órgãos ambientais de fiscalização, como a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA e a Polícia Federal. Por fim, o CRAS também recebe a entrega voluntária de pessoas que queiram doar animais silvestres. Ele pode vir por meio de doação voluntária, e quem faz a doação voluntária geralmente são os munícipes. Os animais são encontrados muitas vezes em via pública, ou está dentro de um quintal, ou fez um ninho num telhado. Por muitas vezes as pessoas, elas mesmas trazem. Então é feito um registro desses animais, ele passa por um atendimento médico veterinário e posteriormente ele vai receber os cuidados para que, se for possível, ele seja reabilitado e então reintroduzido na natureza. Então, na verdade, quando eles chegam aqui, seja de entrega voluntária ou pela Polícia Ambiental, bombeiros, a gente tem que obrigatoriamente pegar eles para fazer uma avaliação clínica geral. Então, ver se eles estão aptos, se eles estão sadios. Fora isso, a gente faz alguns exames. Muitos animais vêm por meio de apreensões também, da Polícia Ambiental. Então, existem várias demandas. E esses animais que chegam, todos eles são identificados individualmente, são documentados. Então, todo o período que eles permanecem aqui no CRAS Univap, eles são acompanhados até a sua reintrodução. Na verdade, os animais, normalmente, quando chegam muito doentes, a maioria acaba indo a óbito. Então a gente tenta fazer o máximo por eles para se recuperarem. A partir do momento que eles se recuperam, a gente avalia a possibilidade deles voltarem para a natureza. Não podemos nos esquecer que os animais silvestres não invadem as cidades propositalmente, mas ao contrário, muitas de nossas construções é que tomaram espaços nos quais antes já existiam fauna e flora. Por essa razão, cabe a nós respeitar e preservar o restante da nossa Mata Atlântica, que já foi tão devastada, assim como proteger os animais que nela habitam. Verificar também que a educação ambiental é um processo contínuo. E enquanto as pessoas têm consciência, elas começam a cuidar, a preservar esse meio ambiente. Com isso é uma cadeia em cascata. Uma ação leva a outra e a gente consegue ter aí o resultado que a gente espera, que é de preservação do meio ambiente, para que a gente volte a ter alguma condição de equilíbrio. O programa Jacareí Cidade Empreendedora, destinado a empresários e empreendedores locais, apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em julho de 2017, ganhou mais uma reunião na primeira semana de agosto. Nela foram discutidas ações voltadas ao desenvolvimento da cidade. Na primeira semana de agosto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico promoveu um encontro no Instituto Federal com aproximadamente 30 pessoas, entre entidades sociais, instituições de ensino e representantes do Instituto, para discutirem o programa Jacareí Cidade Empreendedora, que consiste em aprimorar Jacareí com ações voltadas a empresários e empreendedores. O programa Jacareí Cidade Empreendedora já é um programa que visa atender todos os empreendedores que estão começando ou que já têm uma certa dificuldade em manter as suas empresas operando. Nós começamos num grande evento de lançamento, falando dos motivos e das intenções do programa, e apareceram empresários e empreendedores de vários níveis de necessidade. Por isso nós estamos ainda construindo esse programa para atender ele especificamente cada um desses níveis, entende? O empreendedor que ainda não começou, não abriu a sua empresa, o empreendedor que já abriu, mas não estão conseguindo se colocar no mercado, o empreendedor que já tem um certo tempo, mas está em dificuldade. Então a gente vai procurar durante esse programa atender todos eles. Extremamente importante a participação do Banco do Povo nessa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? O Banco do Povo ele é um agente de fomento aqui na cidade, por meio de microcrédito. O que é isso? São pequenos empréstimos com juros muito baixos e que podem ser parcelados em várias vezes. Isso para o pequeno empreendedor faz uma diferença enorme, porque
para quem está começando o negócio, para quem está já com o negócio bem estruturado, às vezes ele só precisa de um pouco de capital para que o negócio dele cresça e ele continue ativo. Então, nosso papel vem muito como um agente de fomento nesse sentido. E o Cidade Empreendedora, ele é excelente no sentido que ele orienta o microempreendedor a como usar esse dinheiro da melhor forma possível. Enquanto a gente entra com o capital, a Cidade Empreendedora entra com conhecimento e com networking. Então, trabalhando isso de forma bem integrada, a gente consegue fazer com que o microempreendedor e o empresário de Jacareí se desenvolvam. Dentre os assuntos resultantes desse programa, destaca-se o projeto de revitalização de fachadas dos comércios, para tornar os mesmos mais atrativos. O comércio de Jacareí, como em todo o Brasil, precisa de fomento, precisa de desenvolvimento. Nós precisamos atuarmos para que o comércio seja forte e vigoroso. E a primeira ideia é ter um aspecto bonito. As lojas, nós estamos fazendo levantamentos de como a opinião do consumidor, o que eles necessitam para comprar em Jacareí, ficar em Jacareí. Então, o primeiro passo é revitalizar a fachada e a vitrine. E depois vem o atendimento, a questão da exposição de produtos, uma série de fatores. Esse projeto muito amplo. Nós temos, por exemplo, o apoio do Banco do Povo, do Sincomércio, Associação Comercial, Instituto Federal São Paulo, Senac e Sebrae. Hoje a gente percebe que existe uma demanda muito grande na cidade de ter uma cidade mais bonita, um comércio mais bonito. E atualmente o Banco do Povo liberou essa linha de crédito para quem deseja investir para reformar seu negócio. E o projeto de fachada ele também vem com a mesma linha. Vem com o conhecimento técnico para investir esse recurso da melhor forma possível. Eu acredito, nesse sentido, que com um projeto, com a orientação técnica das instituições de ensino, para orientar o pequeno empreendedor a usar aquele recurso para a reforma da melhor forma possível, a gente vai ter um ganho muito grande na estética da cidade e, consequentemente, a gente vai aumentar a autoestima do comércio e, consequentemente, a gente vai potencializar essas vendas. Outro tema abordado na reunião foi o concurso Petisco de Boteco, promovido pelo Contur, que visa atrair turistas para Jacareí. O turista é aquele que vem para a cidade, né? Além de apreciar os nossos atrativos, ele deixa recursos, né? Então, o que a gente fez? Nós temos que preparar a cidade para receber esse turista, porque o turismo existe, só que nós não estamos preparados. Ele existe de uma forma desorganizada, né? Então, surgiu dentro desse projeto do empreendedorismo, a gente provocar uma primeira ação pelo Contur, que é o evento Concurso Petisco de Boteco. Então, a gente informa que são 16 bares cadastrados e a gente pretende, no final do evento, criar um circuito gastronômico na cidade. No início do ano, as condições de abandono no bairro Parque dos Sinos era a grande preocupação dos moradores. Os escorpiões invadiam as casas e o mato alto era a realidade do bairro. Alguns meses já se passaram, mas será que os problemas terminaram? Nossa equipe esteve novamente no local e nos traz as informações. Terrenos baldios, entulhos e mato alto eram a realidade do bairro Parque dos Sinos no início do ano, quando nossa equipe esteve no local. A preocupação dos moradores era grande por conta dos escorpiões que invadiam as casas. Uma criança faleceu após ser picada pelo escorpião. Mas e agora? Será que a situação do Parque dos Sinos melhorou? No meu ponto de vista, pelo que as pessoas falam para mim, não mudou nada. Continua a mesma coisa, o mato cheio, a senhora pode olhar de fora a fora, o mato grande, não tem nada. Não tem, a prefeitura não olha aqui. E a questão do escorpião também, que o pessoal parou de falar, mas ainda tem nas casas. Esses dias mesmo, eu tava lá em casa, aí eu fui no banheiro. Quando eu fui ver, tinha um escorpião grande debaixo da pia do banheiro. E eu acho que eles têm que mandar intimação para os donos dos terrenos, porque isso é um problema sério. O problema do entulho melhorou um pouco, mas ainda tem bastante ainda. Outro problema grave apontado foi o das calçadas. Os pedestres precisam andar na rua e dividir o espaço com os carros. As calçadas aqui não tá certa, tudo errado, muita calçada quebrada, certo? Muito mato. Para você andar aqui, você tem que andar na rua. E os carros, tem carros, as pessoas que não respeitam. Morador do bairro há pouco tempo,
Edson contou que no início do ano achou mais de 50 escorpiões na construção da sua casa. Tempo atrás apareceu um outro na minha garagem, né? Mas aqui no bairro eu estou sentindo falta de correspondência, de correio. Porque desde quando eu morei aqui eu não recebi nenhuma correspondência. E eu não sabia que a correspondência ficava no CD do correio lá perto, lá no São João, isso. Então, assim, foi muito difícil. Toda semana tem que ir lá buscar carta, buscar correspondência. Então eu até perguntei para o cara, tem alguma previsão para poder entregar a carta? Ele falou, nenhuma, porque todos os lotes estão uma bagunça. Os Correios, por meio de nota, ressalta que o serviço não é realizado por falta de questões relativas à regularização do bairro, como casas numeradas e ruas sinalizadas que devem ser providenciadas pelo município. Já a Prefeitura informou que o bairro está na programação para o devido emplacamento das ruas. Enquanto isso, os moradores precisam se deslocar para receber suas correspondências, mas de carro, pois o ônibus também gera reclamações no bairro. Não tem como pegar porque não cumpre horário. Eu pego porque, como se diz, eu preciso, mas a pessoa mesmo que trabalha, que tem um horário certo para cumprir com médicos, para trabalhar, não tem como pegar o ônibus. Desde março, o bairro recebe as linhas de ônibus do Parque Meia Lua, mas para os moradores ainda não é suficiente. Eles colocaram ônibus aqui, só que, por exemplo, esses dias minha esposa precisou de ônibus. Só que aqui passa acho que 2 ou 3 ônibus por dia em um período muito longo, né? E eles colocaram o Parque Meia Lua. Acho que não foi muito planejado essa rota do ônibus aqui. Podia ter colocado um outro, por exemplo, que vem com mais frequência para aqui na rodoviária Jardim Luiza. Poderia ser planejado um pouco melhor, né? Bom, e os Correios informaram que atualmente os objetos postais devem ser retirados pelos destinatários no centro de distribuição que fica na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, 795, no Jardim Paulistano. Depois do intervalo, a Prefeitura anuncia a regularização da comunidade do Mississippi. Os detalhes, já já.